Bom dia, crianças. Segunda-feira, 25 de maio de 2020, né? Uma nova semana começando, uma boa semana a todos. Que Deus dê uma boa semana abençoada para todos nós, né? Então, a prof fala bom dia, vocês só recebem o vídeo à tarde, ficam pensando, né? Bom dia, né? Já é de tarde. Mas é que a professora grava o vídeo de manhã, daí para até fazer todo aquele processo para ficar para a professora mandar para vocês, né? Jogar lá pelo YouTube, aí demora, a professora fica trabalhando no vídeo e só consegue mandar à tarde, tá? Por isso que os vídeos só tá chegando à tarde. Então, vamos lá, ó, hoje é aula de geografia, tá friozinho hoje, né? No final de semana friozinho. Então, ó, hoje é aula de geografia, tá? Pega lá o livro de geografia de vocês. Tem ele, né? Tem lá o recadinho do autor. O professor também não vai ler hoje, porque é muito extensa, né? Essas matérias extensas, com bastante coisa para ler. Então, vamos lá começar. Então, lá tá. Unidade 1. Né? As paisagens do município. Então, nós vamos falar de novo do município, né? Que nessa fase do terceiro ano vocês vão aprender bastante sobre o município, né? De vocês. Tanto a gente está estudando história, geografia, artes também um pouco, né? Sempre falando do nosso município, do município onde moramos. Fotografia de paisagem do campo. E uma fotografia da paisagem da cidade. Aqui é o campo, né? Uma área rural, né? Um campo cheio de verdes, né? Tem a casa lá, ó. Mas é tudo com bastante verde, né? E aqui é a área urbana, a área da cidade. Desta paisagem, qual se parece com o lugar onde você vive? Você vive na área urbana ou se você vive na cidade, né? E como a professora está sabendo também, esse tempo de pandemia, né? Tem bastante criança, alunos que foram para a área rural, né? Foram para chácara, sítio, né? Ficar uns dias com as avós, né? Até que passam tudo isso, né? Então, você pode estar, então, na área rural. E tem também os que estão aqui na área urbana, né? Que estão na cidade, que ficaram na cidade. Como você acha que é o dia a dia das pessoas que vivem nas paisagens retratadas? Se vocês acham, se vocês já viveram nos dois lugares, ou já foi para a área rural e vivem na cidade, vocês sabem a diferença, né? Quem vive no campo é diferente de quem vive na cidade, né? Os trabalhos são diferentes, né? No campo você trabalha mais agricultura, agropecuária, né? Diferente da cidade, né? Que as pessoas trabalham nas indústrias, nos comércios, né? Então, nossa área urbana e a área rural. Em sua opinião, essas paisagens podem fazer parte do mesmo município? O que você acha? Pode, né? A área rural pode fazer parte da área urbana, né? Pode ser um pouco distante, mas faz parte do município, né? Toda a área rural faz parte de algum município, mesmo que seja distante dele, né? Mas faz parte do município. Ou também pode ser mais próximos, né? O município da minha escola. Todos os municípios do país têm elementos em comum, mas nenhum é igual ao outro. Em geral, os municípios têm paisagens próprias que os tornam únicos em muitos aspectos. Observe a ilustração a seguir. Então, cada município tem a sua característica própria, né? Nenhum pode ser mais ou menos igual, mas não são iguais, né? Os municípios são diferentes, né? Um é diferente do outro. Aqui nós temos um desenho, né? Retratando um município
uma cidade. Pense no município em que localiza sua escola. Quais características desses municípios mais chamam a sua atenção? Então, qual o município que localiza a sua escola? Eu acho que todos que estudam na escola Lisamara moram aqui no município de Sinop, né? Então, você vai dizer as características do município de Sinop, né? Porque eu acho que nenhum vem de fora, todos moram aqui em Sinop. Registre no espaço abaixo o nome do município onde sua escola é localizada. O nome do município, então, também, né? É o nosso município, né? Do mundo, sabe aonde essa escola fica localizada. O município da minha moradia. Em muitos casos, o município da nossa escola é o mesmo da nossa moradia. Porém, esses lugares podem estar localizados em áreas diferentes dentro de um mesmo município. Por exemplo, um bairro pode ser mais arborizado, enquanto o outro pode ter mais prédios. Em um bairro pode haver mais pessoas circulando pelas ruas do que em outro. Um bairro pode ter mais trânsitos que outro e assim por diante. Então, os bairros também são diferentes, né? Por exemplo, você mora num bairro que é mais arborizado, né? Esses bairros mais antigos, tem mais verdes, são mais arborizados. Aí tem outros tipos, esses bairros mais novos, né? Que ainda não tem tanta arborização, não tem tanto verde. Tem bairros que tem mais movimento, né? Que tem mais comércio, mais pessoas se movimentando, né? Se andando, mais trânsito, mais carros pela rua, as pessoas mais se locomovendo mais, né? Então é assim, né? Bairros com mais movimento, bairros com menos movimentos, bairros com mais verdes, com menos verdes, e assim por diante, né? As palavras é o texto. Arborizado. Então, o que é arborizado? Lugar cercado de verde com muitas árvores, arbustos e plantas. Então, arborizado, né? Um bairro arborizado é um bairro que tem mais verdes, mais plantas, bastante árvores. Na imagem a seguir, pinte os elementos que estejam parecidos com os que existem próximo à sua moradia. Então, essa aqui é mais uma atividade, né? Uma atividadezinha. A imagem a seguir, pinte os elementos que sejam parecidos com o que existe próximo à sua moradia. Então, vocês vão olhar aqui, o que tem aqui que é próximo à sua moradia? Aqui tem uma escola. Você mora perto da escola? A escola é perto da onde você mora? Você vai pintar a escola. Aí tem prédio. Tem algum prédio perto da onde você mora? Aqui tem até a indústria, né? Dá pra ver que é uma indústria. Aí tem um lugar aqui bem arborizado. Aí vocês vão pintar aqui, né? Se você mora perto de um lugar arborizado, talvez de uma área verde, né? Aí vocês vão pintar aqui as árvores. Aí vocês vão ver, né? O que tem perto da onde você mora, que tem aqui neste desenho, e você vai pintar ele. Construindo conhecimento. O que é um município? O município é a menor divisão político-administrativa de nosso bairro. É composto de um conjunto de bairros. Esses bairros, por sua vez, formam a área urbana do município, conhecida como cidade, e a área rural, conhecida como campo. Normalmente, na parte urbana, encontramos as sedes administrativas do município, e há maior número de comércios, empresas, construções, centros de saúde. Então, né, o município ele é composto por um conjunto de bairros, né, de vários bairros. Então, esses bairros formam a área urbana, conhecida como a cidade, né, e a área rural, conhecida como o campo. Então, normalmente, na área urbana é que nós encontramos, né,
Na área urbana fica a sede administrativa do município, os comércios, as empresas, os centros de saúde, né, os postos de saúde, os hospitais e assim por diante. Já a área rural do município abriga propriedades como sítios, fazendas, áreas de cultivo e de criação de animais. Nesta área pode existir também algumas empresas, além de comércios, escolas e construções, porém em quantidades menores do que nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas é comum a presença de muitas construções. Então, dá para dar uma paradinha lá, né? Na área rural, também pode haver algum comércio, alguma conta, de repente, essas áreas rural mais próximas da cidade, né? O normal é que o cultivo da criação de animais nessas áreas, pode existir também algumas empresas, né? Às vezes tem aquelas grandes empresas, né, que escolhem talvez próximo a uma área rural ou dentro de uma área rural para instalar a sua empresa, né? E além de alguns comércios, né? Tem áreas rural, né? Tem tipo assim, aquelas glebas que fala, né? É uma área rural, mas também tem os seus comércios, tem a escola, né? Tem construções. É uma área rural que também tem as suas, né? Que tem alguém que conhece, né? Uma área rural que tem a escola, que tem a fugiu agora o nome, né? A Gleba Mercedes, né? É uma área rural, mas que lá também tem escola, né? Tem alguns comércios, às vezes alguma indústria por perto, né? Nas áreas urbanas é comum a presença de muitas construções. Apesar disso, há locais com muita vegetação, conhecidos como áreas verdes. Então, as áreas urbanas também têm suas áreas verdes, né? Que até é lei, né? É por lei ter uma área verde dentro de uma cidade, né? Não pode desmatar tudo, tirar tudo. Que nós aqui em Sinop temos o nosso parque florestal, né? Lá é a nossa área verde, né? Que por volta abrange um bom tanto de tipo uma floresta, né? De arborização por volta. É a nossa área verde. Toda cidade tem que ter a sua área verde. Conhecido com essas áreas verdes, geralmente correspondem a praças e parques. Observe a imagem de satélite a seguir, que mostra uma grande área verde, o Parque de Ibirapuera, no município de São Paulo. Então, aqui na cidade de São Paulo, né? Uma cidade grande, enorme, mas que também tem que ter a sua área verde, né? E aqui, o que nós temos aqui na imagem, que é uma imagem de satélite, que é o Parque de Ibirapuera, né? Ele é dentro da cidade, né? Aqui tá a cidade de volta, ó. E o parque tá aqui dentro, né? Um verde, floresta, né? Como se fosse uma floresta, uma mini floresta dentro da cidade, né? Ao observar fotografia aéreas ou de imagens satélite de uma área urbana com grande área verde, é possível confundir essas áreas arborizadas com a zona rural do município. Ainda mais nessa imagem de satélite aqui, né? Você vê aquele verde lá dentro da cidade, parece que é uma zona rural dentro da cidade, né? Mas não é, a área verde, né? Que por obrigação tem que existir no município, né? No portal, então isso aqui não vem. As paisagens. Em geografia, o termo paisagem tem significado especial. A paisagem é considerada a reunião dos elementos presentes em uma determinada área, os quais captamos principalmente pelos sentidos da visão, da audição e do olfato. Por exemplo, o que você enxerga no campo? Uma paisagem rural. É diferente do que enxerga na cidade, uma paisagem urbana. Os elementos que compõem essas paisagens são diferentes. Observe a fotografia.
é diferente, né? O que você ouve, o que você, até a audição, o odor, do que você vê aqui dentro, você está numa área de floresta, uma área verde, uma área de mata, o som que você ouve lá é diferente, né? São pássaros, né? Cantos, assovios de pássaros, tem rios, o barulho da água, né? Odores também, você sente o odor da natureza, de flores, de plantas, e da cidade é diferente, né? Como você descreveria a paisagem retratada? Converse com um colega e troque informações sobre os elementos que identificam ao observar a fotografia. Você identificar o mesmo elementos é uma atividade, né? Como para você tá aí na sua casa, você pode ver sobre a paisagem com alguém, com o irmão, com quem está aí te ajudando, né? E descrever ali, né? Como você descreveria a paisagem retratada, né? Uma paisagem da natureza, uma paisagem de uma área verde, do campo, né? Aí você... Não só o que enxergamos é diferente, como os sons que ouvimos quando estamos em uma mata. São diferentes daqueles que ouvimos quando estamos em uma grande avenida. Isso acontece também com os odores, que são distintos entre si, mas ainda assim fazem parte da paisagem. Então, o que a gente vê numa área verde, numa área rural, não é só o que a gente vê que é diferente, né? É que nem já está falando lá atrás, é o odor, o cheiro que a gente sente, o que a gente ouve, né? Então, a palavra e o texto. Odor. Cheiro, por exemplo, quando estamos em uma paisagem rural, é possível sentir o odor de algumas plantas, como flores. Já quando estamos em uma paisagem urbana, podemos sentir o odor da fumaça, dos carros, né? Então, quando a gente está numa grande avenida, numa cidade grande, aí a gente sente o cheiro de gasolina, aquela fumacinha que solta dos carros, que se torna poluição, né? Aí é um cheiro aqui, outro ali, então... E o da área rural são diferentes, né? São cheiros de flores, de mata, de rios, né? Agora observe essa fotografia e procure identificar os elementos que compõem a paisagem retratada nas linhas abaixo. Escreva quais foram os elementos identificados. Então, aqui é uma fotografia, né? Fotografia de uma cidade. Então, você vai descrever ali, né? Identificar os elementos que compõem a paisagem retratadas. Aí você vai escrever lá, né? O que a paisagem apresenta, né? Se você vê lá arborização, construção, né? O que você consegue ver ali, né? Tem áreas tipo de reservas, né? Como nós já falamos, casas. Eu consigo enxergar uma piscina lá, ó. Aí você vai descrever a imagem ali embaixo, tá? É mais uma atividade. Os bairros e as paisagens do município. Como você já estudou, todos nós vivemos em um município. O município é formado por diferentes paisagens, como a do campo e a da cidade. Além disso, ele é composto de muitos bairros que exercem diferentes funções. Do mesmo modo que os bairros possuem funções diferentes, suas paisagens também mudam conforme o tipo de bairro. Vejamos alguns exemplos, prestando atenção em suas paisagens e em quais elementos elas se diferenciam uma das outras. Bairros comerciais, a maioria da construção é destinada ao comércio. Então, aqui em Sinop tem o nosso setor industrial, né? Mas tem muito bairros comerciais, né? Que tem mais comércios. Às vezes pode ter algumas residências, mas é mais comércio. Bairros residenciais. A predominância de residência.
bairro residencial, ele há mais residências. Pode até haver um ou outro comércio, mas ele é residencial. Que aqui em Sinop tem alguns bairros que ele só é residencial, né? Ele não tem comércio, ele é um bairro só residencial. Bairros mistos, há empresas, comércio, indústria e residências em quantidades equivalentes. E tem os bairros mistos, né, que são a maioria deles, tem os comércios, tem as escolas, né? O nosso bairro que tem a escola ali, que é o Jardim Imperial, é o bairro da escola de Samara, né? Então, é um bairro misto, né? Que tem residência, tem comércio, tem escola. Bairros industriais é somente indústria e empresas. Quando você vê falar um bairro industrial, ele é mais, né? Só está localizado as indústrias e as empresas. Bairros rurais, a pasto, campos agrícolas e áreas verdes. Então, os bairros rurais, aos pastos, né? E daí tem a agricultura, né? As plantações e a área verde. Veja como seria um município composto de todos esses tipos de bairro. Aqui nós temos uma foto, né? Então, aqui está composto todos os tipos de bairros, né? Ali nós temos hospital, livraria, os comércios, né? Tudo misturado ali. As paisagens de alguns municípios contêm construções históricas como museus, bibliotecas, elementos relacionados aos primeiros habitantes do lugar. A preservação e manutenção da estrutura dessa construção é muito importante para conhecermos a origem do lugar onde vivemos, nossa cultura, nossa história. Então, todo município guarda a sua história, né? Os primeiros habitantes do município. Então, todo município guarda a sua história, né? Às vezes a gente vai naquele lugar que está exposto, que está localizado, como começou a nossa cidade. Então, lá está as fotografias dos primeiros habitantes, né? Que é chamado pioneiros, que viveram em nossa cidade. Então, tudo isso fica registrado, né? Guardado para... Algumas cidades ficam em museus, na prefeitura, né? Mas todo lugar fica registrado e guardado, né? A originalidade do município, né? Como se originou. Então, essas coisas, né? Na ilustração é possível perceber uma área urbana e uma área rural. Nesse município, no entanto, há municípios que são formados apenas pela área urbana. Você sabe dizer por que isso ocorre? Os municípios que possuem somente áreas urbanas tiveram suas áreas rurais diminuídas ao longo do tempo. Eles também podem ter sido originados de divisão de uma área urbana e de um município que já existia. Então, aqui a gente vê que esse município é só uma área urbana, né? Ele não é composto por uma área rural. Ele é composto só por uma área urbana. Isso acontece, né? Porque ao longo do tempo, a cidade vai crescendo, né? E as áreas urbanas e as áreas rurais vão sendo diminuídas e vai ficando só as partes área urbana. Veja a fotografia a seguir. A fotografia era do município de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Suas áreas rurais foram reduzidas ao longo dos anos e atualmente o município conta apenas com áreas urbanas. Esse é um município, mas ele faz parte da cidade de São Paulo, né? Da grande São Paulo. Ele é um município que ele cresceu tanto que ele era um bairro, né? Mas ele cresceu tanto que ele virou um município dentro da cidade, né? Lá da grande São Paulo. Então, ali a gente só vê cidade, né? Só construção, só prédios. A gente não consegue ver nem um pedacinho de terra, né? Acho que nem deve ter terra lá, né? Aqui dentro, ó.
só construção, só cimento. Então, é um município com apenas áreas urbanas. Ele não tem áreas rurais, mas ele é um município dentro da cidade de São Paulo. O município em que você vive é composto de áreas rurais e urbanas, ou conta apenas com áreas urbanas? Não, né? Se a gente for falar do nosso município, ele é composto, né, de áreas rurais e áreas urbanas. Aí você vai responder lá, né, do que é composto o nosso município. A vida no campo e na cidade. O modo de vida das pessoas pode ser muito variado, ainda que elas residam no mesmo município. Um exemplo disso é a diferença que há entre os modos de vida das pessoas que vivem em áreas urbanas e das que vivem em áreas rurais. No campo, a maioria das pessoas trabalha no cultivo de alimentos e na criação de animais. Já na cidade, as pessoas realizam atividades voltadas para as áreas de serviço, indústria e comércio. Observe a fotografia a seguir e responda que tipo de atividade essas pessoas estão fazendo. Então, aqui tem uma pessoa trabalhando no campo, pessoa trabalhando na cidade, né? Aí vocês vão ver que tipo de serviço que elas estão fazendo, né? O campo diferente da cidade, o que você consegue ver ali. Aqui embaixo, ali ele está colhendo, né? Ele parece que está colhendo está na plantação, colhendo uma fruta lá, né? E aqui é um trabalho na cidade, né? Várias pessoas trabalhando ali, vários computadores, né? Tem empresas que elas são tão grandes, né? Que lá por dentro tem pessoas que ficam tudo trabalhando aquele monte de gente trabalhando em computadores, né? Ou seja, tipo um jornalismo, que também é assim, né? Aí você vai pôr ali o que você consegue ver, tá? Na imagem vai descrever lá. No Brasil, existe mais pessoas morando em cidades do que no campo. Isso resulta em uma paisagem como mais construções, como edifícios, mais ruas, redes de energias elétricas e etc. Por conta dessas e das outras características, as pessoas podem realizar suas atividades além do período da luminosidade solar nas áreas urbanas. Mais estabelecimentos funcionam 24 horas, ou seja, funcionam sem interrupção durante o dia e a noite. Já no campo, é mais comum que as pessoas realizem as atividades de trabalho durante o dia, aproveitando a luz solar. Então, tem cidades que tem aqueles estabelecimentos 24 horas, né? Aqui em Sinop nós temos farmácias, né? Tem farmácia 24 horas que funcionam de dia e de noite, né? Tem a luz, né? Pessoas que trabalham à noite, tem tipo mercados, né? Que ficam abertos até mais tarde. E já no campo é mais comum que se realize atividade e trabalho durante o dia, né? Que é tudo mais claro. Pode até ter energia no campo, né? Mas não é iluminado, tipo, como nós temos na cidade, né? Que as ruas são iluminadas. No campo pode ter a iluminação ali só da residência, né? Se você sair para fora já está escuro. Então isso que se diferencia, né? O trabalho também do campo e da cidade. No campo talvez você nem tem hora, na cidade você tem nem hora para trabalhar, né? Pode trabalhar dia e noite. No campo as atividades são mais durante o dia, né? Escureceu, acabou, né? Ninguém faz mais nada. Então, conecte no assunto. Pense nas atividades que você costuma fazer. Quais delas são realizadas durante o período da luz solar e quais são realizadas quando não há luz solar. Faça um desenho que represente as atividades que você realiza aproveitando a luz solar. Então, que ali está pedindo a luz solar, à noite nós temos a luz, mas não é solar. Então você vai fazer um desenho ali
do que você faz até que tem a luz solar, né? Que você faz durante o dia com a luz solar. Aí você vai ver o que você faz, uma atividade que você faz durante o dia, e você vai colocar ali, se você brinca, né? Uma atividade, se você ajuda a mamãe a fazer algum serviço durante o dia, uma atividade, e aí você vai colocar ali em forma de desenho, tá bom? Então hoje nossa geografia é só, né? Então até a página 23, aí vocês voltam lá, vão lendo, vão fazendo aquelas atividades que estão lá para trás, né? Que é bem pouca, mas a prof quer que vocês respondam todas, tá? Aí começa lá na página, as atividades mesmo, começa lá na página 12, né? E até a página 23. Aqui tem bastante coisa para ler, mas então hoje até a página 23 vocês vão, né, fazendo atividades, ler, e até a próxima aula de geografia, tá? Daqui a pouco a prof volta com uma aulinha, com um pouco de português, tá? Nossa aula de português, tá bom? Até daqui a pouco.